criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tá aqui a fatura. Só falou, me cobrem. Faremos isso. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Não vai não! Ele não vai não! Uma palavra. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Essa sonora que o DJ Careca soltou agora, foi uma sonora que aconteceu, né, Vene? Sim. Na semana passada, depois do jogo com o Maracanã. Brincamos aqui, a gente é muito clubista, brincamos com a desclassificação do Flamengo, como se todo mundo é zoado nesse programa, mas agora falando sério de campo e bola, Vene Casagrande, o Pedrosa citou de ter sido um vexame, eu de coração não acho que foi, tá bom? A gente viu, você olhar, olha aqui, isso aqui parece um videogame. Muito difícil jogar lá. Não, esse estádio é novo, o time do Penharol super Inclusive, eu não tradicional. acho que a eliminação tenha sido um vexame, não. Eu acho que a participação do Flamengo na Libertadores foi um vexame. Sério, Veneza? Claro que é sério. O Flamengo não ganha fora de casa desde 2022. Ou seja, esse ano conseguiu não vencer fora de casa, mesmo diante de adversários totalmente tranquilos, se a gente for parar e analisar. O Flamengo se classificou na fase de grupos na base do desespero. Independentemente da altitude ou não, o Flamengo não jogou bem na fase de grupos. Se classificou em segundo. A gente pôde ver um Bolívar se classificando em primeiro, de maneira bem tranquila, inclusive. Nas oitavas de final, o Flamengo novamente se classifica na base da dificuldade, na base do sacrifício. E nas quartas de final, o Flamengo, em 2 jogos diante do Penharol, não conseguiu fazer um gol sequer. Inclusive, na partida de ontem, que o Tite havia prometido que sairia gol, o Flamengo conseguiu chutar apenas 2 vezes ao gol do adversário. Teve a maior posse de bola, teve o controle do jogo, mas foi um time totalmente arame liso. Aquele cachorro que late, late, late e não morde. E a verdade é essa. E não adianta o Tite chegar e justificar dizendo que tem desfalque do Pedro, que sempre botou o time para jogar através do esquema do Pedro, porque tinha o Pedro. Só que ele teve tempo, Fernandinho Maia, para se preparar para esse jogo sem o Pedro. O time ficou aqui, não viajou para Porto Alegre, focando 5, 6 dias na preparação para esse duelo. E o que a gente pôde ver ontem, diante do Penharol? Um time sem jogada ensaiada, sem transição rápida, parecia um bando em campo. E para piorar, as decisões do Tite durante o jogo foram as piores possíveis. Imagina você contrata, você é um dirigente, você paga 20 milhões de dólares para contratar um jogador mais caro da história. O Tite tinha a oportunidade de colocar esse jogador em campo e não colocou. Ele morreu, entre aspas, com a eliminação, tendo o Alcaraz no banco de reservas. E quando ele tira o Fabrício Bruno, ele bota o Davi Luiz. Pra quê? Pra fazer jogada aérea, quando na verdade o Flamengo precisava chutar a gol. E para e pensa, uma das virtudes do Alcaraz qual é? É chute a gol, é finalização. Então ele tinha esse jogador no banco de reservas e ele não colocou. Botou o Davi Luiz para aproveitar a jogada aérea. Pra quê? Pra que fazer isso? Não tinha a menor possibilidade disso dar certo. Foi na base do desespero total. Eu entendo os desfalques, mas não entendo as justificativas do Tite. É uma resposta pior do que a outra na entrevista coletiva. E eu não vejo uma evolução. Muito pelo contrário, é para o torcedor do Flamengo se preocupar bastante nessa reta final de temporada. Independentemente se vai ganhar a Copa do Brasil ou não, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, o ano do Flamengo terá sido um ano azedo. A verdade é essa. Porque a atuação na Libertadores foi terrível, foi patética, a verdade é essa, mais uma atuação vergonhosa do Flamengo em Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo não disputa o título, está apenas disputando o Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil eu vejo hoje o Corinthians melhor no momento que o Flamengo. A verdade é essa, o Corinthians está numa crescente e o Flamengo está numa decrescente. Hoje o Corinthians, se bobear, é favorito diante do Flamengo. Diante de um Flamengo que não tem evolução, não tem margem para evolução. É isso que o Tite entrega. Eu projetei, né? Senão... Sim, tá me cobrando e tu tem todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa... tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer. Nesse aspecto, sim. Só que promessa, não foi. Projetei, sim. Trouxe responsabilidade para mim, sim. Queria que fizesse, sim. Era para fazer gol, sim. Tudo isso. Só o termo, não. Eu não... Essa foi uma sonora que deu o que falar na semana passada. Não essa, que a gente viu, que a gente já escutou agora no início do programa, que ele falou, pode me cobrar sobre finalizar menos no jogo lá no Uruguai e acertar o gol, né?
E aí ele falou, não, eu projetei. Aliás, ele não deveria ter falado a primeira sonora, né? Porque você se coloca no lugar de ser cobrado. Concordo. E ele fala, pode me cobrar. Concordo plenamente com você e na semana passada, tanto eu quanto Pedrosa mencionamos isso aqui, que ele, de uma maneira até irresponsável e, assim, totalmente desnecessária, chamou uma responsabilidade muito grande pra cima dele. E eu até brinquei com o Pedrosa durante a semana, falei, imagina se o Flamengo é eliminado sem fazer gol, porque ele prometeu o gol, pelo menos. O Flamengo poderia ter sido eliminado, mas fazendo gol, e ele teria cumprido a promessa dele. E eu discordo do Tite plenamente, assim, ele prometeu. A partir do momento que ele vira e fala para o jornalista, que eu não lembro na ocasião qual foi o jornalista, falou para o jornalista, falou, você pode me cobrar? Isso eu entendo como promessa. E o Tite novamente joga com as palavras. Eu não prometi, eu projetei. Assim, com todo respeito ao Tite. Faltou uma autocrítica para ele chegar e falar assim, eu prometi, peço desculpas aos torcedores, Sim. Infelizmente não consegui cumprir com a minha promessa e de fato estamos eliminados e vamos buscar o título da Copa do Brasil. Ele poderia muito bem ter mencionado isso. Agora, jogar com as palavras, falar eu não prometi, eu projetei, pô, Tite, não dá. Com todo respeito, não dá. Eu não vou aceitar essa justificativa. E eu acho até que a resposta da pergunta sobre Gabigol foi até pior do que essa daí. Porque ele deu a entender que coloca o Gabigol por colocar. Ah, quando coloca o Gabigol, reclama. Quando não coloca o Gabigol, também reclama. Não, ele tem que colocar o Gabigol por ele entender que pro trabalho dele vai ser melhor. Ele não tem que colocar o Gabigol porque a torcida tá pedindo o Gabigol. Ou parte da torcida, né? Porque a grande maioria nem pede mais o Gabigol. Ô, Pedrosa, você acha que já dá pra dizer que foi um casamento que não deu certo, o Tite com o Flamengo? Ou não? Olha, Fernanda, eu acho que o Já Tite tem o quê? Um ano? Vai fazer um ano dia 3. O Tite já está demitido pela torcida do Flamengo. E isso é muito mais importante do que até ser demitido pela diretoria. Porque quem apoia o time é a torcida. A gente viu a Aeroflá, todo mundo lá conseguindo dar o apoio para os torcedores. O Tite chamou uma responsabilidade para ele que era completamente irresponsável. Ele usar, prometer ou projetar, me desculpa, que ninguém nasceu ontem. Para mim não interessa qual a palavra ele utilizou. Se ele pediu para ser cobrado, ele vai ser cobrado e ele foi cobrado. Então nesse momento assume a responsabilidade. Fala assim, ó, realmente, eu falei para me cobrarem, eu falei como time, meu time só chutou uma vez no gol, eu fui eliminado na Libertadores, eu tenho feito uma campanha muito ruim dentro da Libertadores e eu tenho que assumir a responsabilidade. Até porque eu sempre falei sobre o Tite aqui. O Tite é muito bom, ele é muito bom. Esse trabalho no Flamengo não define o que é o Tite como treinador, mas o fato ele deixa muito a desejar com um time estrelado, com um time milionário, com um time que tem uma torcida maravilhosa, que joga dentro do Maracanã também. E dentro do Maracanã foi onde ele perdeu essa classificação. Então, assim, na minha visão, eu não vejo nada de acerto no Tite, de tudo que ele falou desde a semana passada. Ele fala as coisas parecendo até um jovem inexperiente. Pai, eu vim trazer aqui o boleto. Tá aqui a fatura. O senhor falou, me cobrem. Faremos isso no vídeo de hoje. Agora o senhor vai ter que pagar o boleto aí, professor. A campanha, como um todo, do Flamengo na competição, ela é bem ruim. Bem ruim. O Flamengo já começa empatando com o Milionários na Colômbia, num jogo que a derrota, a virada, ela ficou desenhada no segundo tempo. O Flamengo sai na frente com um pênalti, expulsão do jogador do Milionários, e aí passa a jogar com um homem a mais e com vantagem no placar. E aí ele é engolido na reta final pelo Milionários. Tomou o gol de empate aos 35 do segundo tempo e ficou muito perto de tomar a virada e perdeu o jogo com um a mais. Aí você já olhava e falava, nossa, mas o que está acontecendo, né? Estranha a atuação, mas enfim. O Flamengo na primeira fase perde para o Bolívar lá em cima, ok, todo mundo perdeu lá em cima, todo mundo que enfrentou o Bolívar lá na Libertadores perdeu, o Flamengo perdeu 2 vezes, perdeu nas oitavas também, mas voltou classificado. O Flamengo perdeu para o Palestino, com toda calma, o Flamengo perdeu para o Palestino, não nos esqueçamos disso. No mata-mata, o Flamengo ganha do Bolívar em casa, tomando bolas na trave, bolas, no plural, não foi uma só não. O Bolívar acertou mais de uma vez a trave do Flamengo dentro do Maracanã. E aí, um gol do Léo Pereira Salvador no final, colocou um 2-0 no placar e foi um parto lá em cima para perder só por um gol, porque sempre jogar lá em La Paz é um parto. E contra o Peñarol são 180 minutos sem uma bola na rede. Essa é a Libertadores do Flamengo. Péssima, ruim.
time foi segundo colocado no grupo com Bolívar, Palestino e Milionários. Caímos do cavalo. Fiz lá as projeções da Libertadores nos grupos. Falei, nossa, o Flamengo tem potencial aqui para fazer 18 pontos no grupo. Lê do engano. Trouxa. Trouxa que fui. E aí vamos falar do que foi o jogo com o Peñarol. Ontem. Uma chance clara de gol no primeiro tempo, com 1 minuto. Cabeçada do Plata. Uma chance de gol no segundo tempo, não tão clara quanto a do primeiro, mas uma oportunidade com o Gabigol na área, numa bola enfiada, e o Aguerre saiu do gol para abafar. Foi isso que o Flamengo produziu em 90 minutos ontem no Uruguai. O time que o Tite prometeu que faria gol, nós vamos criar metade da chance e vamos fazer gol, podem me cobrar. Tá aqui o boleto, professor. O seu time não é capaz de ter uma produção ofensiva adequada, esperada, porque o seu time não tem repertório criativo para finalizar. É uma pobreza completa e absoluta de ideias ofensivas do Flamengo. E isso é decepcionante. Jorge, mas perdeu o Pedro. Ok, perdeu o Pedro. E aí, muita gente vai dizer, puxa, a lesão do Pedro, ela destruiu o trabalho do Tite. Ela acabou com o trabalho do Tite. Não. Eu tenho uma outra visão. A lesão do Pedro, ela evidenciou o quão ruim é o trabalho do Tite. A lesão do Pedro, ela deixou muito claro para todo mundo como o trabalho do Tite é pobre em termos de ideias ofensivas, porque eu já fiz essa ilustração aqui, essa brincadeira, mas o trabalho do Pedro era o seguinte, como que o Flamengo com o Pedro construía suas jogadas, o Pedro, artilheiro do Brasileiro, líder de assistências do Brasileiro, mas como é que era essa estrutura ofensiva? Era o seguinte, os caras pegavam aqui um tijolo, né? Esse carregador de celular parece um tijolo. Aí eles olhavam o Pedro lá na frente e falavam, ô Pedro, jogava o tijolo. Aí o Pedro vinha, matava o tijolo, arredondava o negócio vinha quadradão, ele arredondava, botava no chão, escorava pra alguém, ou virava, batia, ou conseguia uma cabeçada. Era assim. Pedro, se vira. Não tem mais o Pedro. Acabou. Acabou. O Flamengo não sabe atacar. O Flamengo não sabe agredir o adversário. O Flamengo não sabe botar o goleiro para trabalhar. É inacreditável que um time com o elenco que tem, com o orçamento que tem, seja tão pobre em termos ofensivos. A culpa é de quem? Minha que não é. A culpa é do treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo não consegue organizar esse time do meio para frente e nem defensivamente. É outro ponto também. Você poderia dizer, o Flamengo tem dificuldades de atacar, mas o Flamengo é um time firme na defesa. Não, não é. Firme na defesa é o Peñarol. O Peñarol deu uma aula de marcação, aula de preenchimento de espaço, aula de proteção à área, aula de pegada a partir do meio-campo. Aula. O que jogou o Maxi Oliveira, meu amigo, o que esse homem correu, o que esse homem jogou, o que esse homem se desdobrou, assim, chegou a constranger, porque ninguém do Flamengo, nenhum jogador defensivo do Flamengo nesse ano jogou no nível assim, alguma coisa parecida, alguma coisa próxima do que jogou o Maxi Oliveira, do que jogou o Mendes, do que jogou o Milans. Ninguém no Flamengo hoje tem a eficiência de posicionamento e pegada defensiva que esses jogadores do Peñarol têm. Então o Flamengo é o time que ataca mal e se defende mal. Isso aconteceu várias vezes na Libertadores da América. Várias vezes na temporada. Peñarol deu aula. Marcação em bloco baixo. Tentando sair num contra-ataque, tentando numa espetada. Mais ou menos o que eles fizeram no Maracanã. Mas com uma dedicação e uma qualidade para fazer e uma eficiência para fazer isso que o Flamengo nunca teve nas mãos do Tite. Eu olhava o Peñarol se defender, eu olhava o Cabreira, eu olhava o Darias, o Damian Garcia, a proteção já dos volantes. Eu citei aqui a linha de defesa, mas os próprios volantes, eu olhava aquilo e falava, rapaz, o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo do Tite, que a gente sempre... Tite sempre exaltado por ser um jogador, um treinador
de defesas fortes, né, de times equilibrados, times se defendiam. Pô, não é bonito, mas caramba, o Tite quase não toma gol. O Flamengo nunca teve nem perto de se defender com a competência que o Peñarol se defendeu ontem. Mas nem perto. Dentro da proposta de cada um, e a proposta do Tite eu tenho muita dificuldade até de entender qual é, mas enfim, o Peñarol foi um merecido classificado no confronto. Ah, o Peñarol é feio. Ah, o Peñarol é o time... O orçamento do Peñarol é 15% do orçamento do Flamengo. Galera, vamos com calma. As pessoas precisam entender que jogar bola é uma coisa, jogar futebol é outra coisa. O Peñarol joga futebol dentro do que é possível para ele fazer, gente. A análise não pode ser tão simplória. O Peñarol, com todas as limitações dele, é um time muito mais consciente do que tem que fazer em campo do que o Flamengo. O Peñarol é um time que consegue explorar muito melhor as armas que ele tem, que não são do nível das armas do Flamengo, são inferiores, mas ele consegue explorar isso muito melhor do que o Flamengo, porque o Peñarol tem um trabalho melhor. Porque o Peñarol é uma equipe mais consciente do que o Flamengo. Isso para mim ficou claro. Então, nem sempre vai ganhar o time mais técnico, nem sempre vai ganhar o time mais caro, porque isso aqui se chama futebol. O que vai ganhar é a competência, o que vai ganhar é a entrega, o que vai ganhar é a dedicação. Peñarol teve tudo isso. Peñarol jogou muita bola dentro do que lhe cabe fazer, dentro do que ele sabe fazer. O Peñarol se matou em campo ontem, nos 90 minutos. Não tinha bola perdida pro Peñarol. O Max Oliveira não perdeu uma. Eu olhava aqui e falava, meu Deus do céu, não é possível. Ele não perdeu uma, o jogo inteiro. O Aguerre, o goleiro dos caras, ontem nem precisou trabalhar tanto, lembrem-se. Ele pegou 3 bolas bem difíceis no Maracanã, semana passada. O Peñarol foi competente, o Flamengo não é competente. E algumas atuações individuais ontem, sim, pavorosas. O que o De La Cruz... E o De La Cruz ficou 90 minutos, hein? É muito engraçado, às vezes, assim, a cabeça do Tite, né? O De La Cruz ficou 90 minutos em campo, errando tudo e isolando bola do final, a cerejinha no bolo. A atuação do Arrascaeta, terrível. Repito. O ano do Arrascaeta é ruim. O Arrascaeta não tem jogado nada. E eu falo isso há alguns meses, em vídeos aqui sobre o Flamengo no canal. Nada. Pobre atuação. Gerson corre, dá combate, luta, briga com os caras, mas pouca coisa sai dali também. Léo Ortiz ainda conseguiu alguns passes, ainda foi talvez o menos pior ali naquele meio campo do Flamengo. Alexandro, no início do segundo tempo, conseguiu também algumas chegadas, depois caiu, acabou substituído pelo Ayrton Lucas. Você não consegue livrar a cara de ninguém. O Plata, meu amigo, o Plata. Eu narrei o Flamengo e Vasco com o VSR lá no YouTube da TNT Esportes e com o Formiga. E a gente estava falando sobre isso na transmissão do Fla-Flu. Olha, as primeiras impressões do Plata, assim, o Plata é meio do entretenimento, sabe? É meio da porra louquice, né? Não parece ser, assim, um jogador muito técnico, muito confiável. É o cara do vamos lá. Ele deixa a bola passar na frente dele ontem, na escorada do Bruno Henrique, assim, de maneira constrangedora. Ele não sabia se ele se jogava na bola, se ele ia de cabeça, se ele chutava, se ele não sabia o que fazer. Meu Deus, num jogo eliminatório de Libertadores da América. Você não livra a pele de ninguém no Flamengo. Muitas atuações individuais ruins. Tite tem contrato até dezembro. Tite não vai ficar pro ano que vem. Acho que para mim tá muito claro. Independentemente do futuro político do clube. Independentemente do que sair das urnas nessa eleição. Tite para mim não vai continuar pro ano que vem. Não vejo condições para isso, não vejo clima para isso. Não vejo trabalho para sustentar. Não tem nada. Tem nada que dê respaldo. O ponto é, quem você vai trazer? Contratação de técnico em outubro é contratação de desespero. E o mercado é escasso de opções. Não tem. Aí você vai trazer, você vai promover alguém da base, você vai pegar lá o Felipe Luiz. Eu acho que qualquer movimento agora é muito arriscado. O Flamengo se colocou numa situação de risco. Manter o Tite é um risco, porque sabe a laranja que você espremeu, não tem mais nada. É o trabalho do Tite. Acabou. Principalmente depois da lesão do Pedro. Aí esquece. Porque ele não tem mais essa salvação. Ele não tem mais o cara que garante os pontos para ele. Acabou. Espremeu. Joga a laranja fora. Não tem o que fazer com essa laranja. Eu concordo.
Mas quando você olha para o mercado, e aí? Aí você vai trazer um técnico de fora. Quais são os brasileiros desempregados? Eu acho o nosso mercado péssimo. Eu acho o nível dos nossos treinadores insuficiente para os desafios do futebol atual, sendo muito educado na frase. Aí você vai olhar para o mercado externo. Os bons estão empregados. Os brabos estão empregados. Difícil a situação. Difícil o panorama. Mas a cobrança ela está sendo feita. E o Tite não vai pagar esse boleto. O Tite vai embora, deixando esse boleto em aberto. Ele vai ficar no Serasa com o torcedor do Flamengo. Assim como o Sampaoli ficou, assim como o Vitor Pereira ficou. Estamos falando de 2 anos destruídos no futebol do Flamengo por trabalhos ruins. Eu acho que da virada do ano ele não passa do Flamengo. Ele vai sair menor. Quando ele sair do Flamengo, que é daqui a pouco tempo, ele sai menor do que entrou. É um processo de diminuição de tamanho como treinador. O que é uma pena, mas também é muito representativo do que é o nosso mercado. Os nossos treinadores estão em baixa, os nossos treinadores têm sido frequentemente, não vou nem usar o termo engolidos, serei mais educado, frequentemente superados pelos técnicos estrangeiros que chegam por aqui. 2 brasileiros estão nas semifinais da Libertadores da América. Um é treinado por um argentino, o outro é treinado por um português. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu tenho a sensação de que isso... 2 brasileiros estão nas semifinais da Sul-Americana. Um é treinado por um argentino. O outro acabou de trocar de técnico e tem um brasileiro lá. Então veja, dos 4 brasileiros que chegaram às semifinais das competições sul-americanas, 3 são treinados por estrangeiros. Das 4 seleções que chegaram às semifinais da última Copa América, 3 eram treinadas por argentinos e não brasileiros. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu acho que isso está gritando na frente de todo mundo. Vê quem quer, não vê quem não quer. Nação, o que está acontecendo com o Flamengo? Que partida terrível. Assim, até que foi um pouco melhor do que o Flamengo fez no Maracanã. Porém, o Flamengo não chutou a gol. Aquele lance do Plata foi bizarro. O cara não teve reação para jogar a bola em direção ao gol que seja. Não fez nada, ficou parado como um cone. Mas enfim, acho que isso é muito reflexo do que o Tite tem feito no Flamengo, da mentalidade do trabalho dele, e eu acho que faz muito sentido o que o Jorge Igor disse. Por isso que os treinadores estrangeiros estão dando um banho nos treinadores brasileiros de casa. Não tem trabalho bom, cara. Não tem trabalho bom. E eu acredito que isso tudo se dá por conta da mentalidade. Os estrangeiros têm uma mentalidade diferente. É um time com mais disposição, é um time com garra, com vontade de vencer sempre, independente do que esteja acontecendo, das circunstâncias. E um exemplo disso é o nosso antigo treinador Jorge Jesus. Lembra do que ele falava? Não tem essa de poupar. Meu time vai jogar todos os jogos 2 vezes por semana, que é o calendário brasileiro. Com o Tite já foi diferente, ele começou com esse papo de poupar, depois mudou de ideia porque teve a pressão da torcida do Flamengo, que inclusive eu acredito que o Tite não aguentou a pressão do que é ser Flamengo. Muitas decisões e muitas entrevistas ele deixou claro isso, como por exemplo, colocar o Gabigol. É nítido que o Tite não gosta do trabalho do Gabigol, não gosta do jogador que é o Gabigol, e ele só estava colocando por conta da pressão da torcida. Ele deixou claro na última entrevista. Ou seja, um trabalho inseguro, um trabalho sem personalidade. E no Flamengo não pode ter isso. Bom, já é óbvio que o Tite não vai continuar no Flamengo. Em 2025 nós já teremos aí um outro treinador, muito provavelmente. E eu quero saber a sua opinião. Você já está pensando em algum treinador? Deixa nos comentários aí. Na minha opinião, não é querendo ser viúva de ex-treinador, mas se o Jorge Jesus estiver disponível, eu acho que pode ser uma bela de uma investida. Infelizmente, não consigo enxergar um outro nome no mercado. O mercado está bem fraco, como mesmo o Jorge Igor mencionou. Mas se vocês estiverem lembrando de algum nome aí bom,
para estar chegando no Flamengo? Deixa aí nos comentários. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Esporte Rio e para o canal do Jorge Igor. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para esses canais. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.